Muito boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui ao vivo mais uma vez, trazendo um conteúdo muito importante para o seu dia, ou para a sua noite. Fala aí, Natan, tudo bem com você? Vai ser muito boa sim, cara. Breno, fala aí, Breno. Fabiano Toledo, valeu. Aproveita, hein? Aproveita que o nosso canal ainda consegue transmitir, hein? Aproveita, a gente não sabe até quando. Fala aí, cético sincero, fala Landulfo. Isso aí, tamo junto. Hoje eu tô aqui com o Douglas do canal Inteligentista. Deixa eu ver se eu botei o seu canal aqui, cara. Botei o link do canal dele aqui na descrição. Beleza, pessoal? A gente vai falar aqui sobre viagem espacial, e da Lua, dinossauro, de forma bem sucinta, né? Para facilitar o entendimento do público em geral, né, Douglas? Boa noite, cara. Obrigado por você ter cedido essa entrevista aí. Muito obrigado, viu? Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. E vai ser legal a gente comentar aí esses assuntos que são polêmicos, controversos, assuntos científicos. Eu acho que tem muita coisa interessante que merece ser falada e exposta. É isso aí. Vamos iniciar o seguinte, explicar ao pessoal como que é o seu trabalho lá no seu canal, né? E deixar bem claro que você é um cara da ciência, né? Você é formado em quê? Sim, eu sou bacharel em física, tenho mestrado também e estou terminando o meu doutorado. Então, eu tenho um canal que fala sobre assuntos científicos, faz alguns questionamentos. Eu também, abordo questões relacionadas à Bíblia, eu sou cristão. Então, estamos aí. Parece que você é ateu, eu não sei muito bem, mas, bom, de qualquer forma, parabéns aí pela iniciativa de abrir um debate, um espaço para, quem tem talvez uma cosmovisão diferente. Eu acho bem interessante esse diálogo. Pois é, eu não sou mais ateu não, entendeu? Isso aí já mudei bastante. Ah, ah, Enfim, eu achei legal, cara. impossível até, né? Você ser ateu com o que a gente tem visto, tudo, né? Mas Sim, não consigo mais me manter no ateísmo, né? Até porque é uma identidade, é um grupo identificado com a esquerda também, né? Muito progressismo, então não tem como você ficar ali. Enfim, hoje talvez sim. eu fique ali entre agnóstico, né? O deísta, uma coisa assim. Eu estou sempre mudando, sabe? Eu percebo as coisas, eu mudo de ideia, não tem problema com isso não. E eu tenho visto que o quê? Que nesses cenários mais importantes que a gente está vivendo, os mais despertos são os cristãos, né? Então isso Sim. é uma coisa que a gente tem que assumir, isso é uma verdade. E os ateus estão todos naufragados em cientificismo e positivismo. A grande maioria. Agora, se você falar de militantes, então é todos. Então não tem como, né, cara? Mas o pessoal já tem É. compreendido isso aí, que eu já tenho mudado bastante, né, de uns tempos para cá. Não tem problema Ah, nenhum legal, quanto a cara. isso. Né? Muito O Douglas, é legal. engraçado que você, mesmo sendo físico, você é chamado de negacionista, de teórico da conspiração. A mesma coisa acontecia quando eu, no auge da fraudemia, que eu chamo assim, né? Eu botava médicos e cientistas falando o contrário que a mídia está falando, né, até hoje. E mesmo Sim. assim nada serve. Mesmo você botando pessoas da área científica falando, nada serve, né? É engraçado que tudo é teoria da conspiração, aquilo que não sai na grande mídia, né? Virou uma questão basicamente ideológica. De ciência deixou de ser há muito tempo. É um embate ideológico, é como se fosse um embate político. Então o cara se apresenta como cientista, muitas vezes para conquistar o público, mas no fundo ele está ali como um político, não como um cientista de verdade. Porque os fatos, eles são inquestionáveis, são fatos. Não tem mais como, pela ciência hoje em dia, apoiar coisa como lockdown, apoiar essas coisas experimentais. São dados brutos, mas tem pessoas muito apaixonadas por certas ideias e elas acabam vendendo narrativas, né? É verdadeiramente uma narrativa. É um modo de se contar uma história. É verdade, é engraçado, né? Se o Drauzio Varela não falar lá no Fantástico, não é uma verdade. É um efeito midiático mesmo, né? As pessoas pareiam pelo que é falado na mídia. Claro que a mídia ia ser aparelhada para enganar a população, né? Porque serve como um norte. Isso é absurdo. Então não adianta você, como físico, falar nada. Não adianta o Dr. Loyola, que eu trouxe aqui no canal, também falar nada. Não adianta a,
a Maria Gadelha falar nada, não adianta ninguém falar nada, se for a nosso favor. Só serve aqueles médicos cientistas que falam pró-agenda. Né? Então, é ridículo. Existe um viés político muito forte, né? Essa questão toda da fraudemia é meramente política, e aí o pessoal percebeu um modo de usar a ciência com viés político para fazer oposição, sei lá, ao Bolsonaro, por exemplo. Hoje em dia, chega um médico e fala certas questões aí, faz algumas perguntas a essas coisas experimentais, que eu vou até evitar falar o nome, ele já é taxado como um bolsonarista, entendeu? Sendo que o cara nem apoia Bolsonaro, quer dizer... Então virou uma questão política, basicamente, e a gente tem a grande mídia com viés de esquerda, e não só a grande mídia, os meios de comunicação, como o próprio YouTube, por exemplo. Estamos aqui numa plataforma de esquerda, né, que tem ideias esquerdistas e também que está aí servindo a uma agenda global. Então é realmente um cenário muito difícil, né, principalmente para cientistas que estão contra essa narrativa oficial, vamos assim dizer. Então, o diploma, ele acabou perdendo o seu significado, né? Então, tipo, o cara, ele estudou um assunto, é um expert naquele assunto, mas se ele está sendo contra a narrativa oficial, ele já é taxado como negacionista. Ele já é visto assim como um cara que está propagando fake news. Sendo tipo assim, o cara foi o criador. Tô falando, vamos dizer, do Robert Malone, por exemplo. O cara criou lá a técnica do tal RNA mensageiro. Mas não, esse cara não sabe nada, ele está propagando fake news. Quer dizer, não tem mais... infalciável, né? Exatamente, não tem falsibilidade. É mais ou menos como a evolução. Eu vi que você colocou o título aí da questão de evolução. O próprio Pirula uma vez falou que a seleção natural não é falseável. Então a gente está lidando com coisas assim que são basicamente dogmas, são crenças, e os caras perseguem quem questiona e duvida dessa narrativa oficial. Aliás, como deve ser a tua vida, né? Assim, você pertence a uma corrente minoritária na academia, ou não? Isso tem mudado? Tem mais cientistas que são criacionistas, que duvidam que dinossauro é tão antigo? O que você tem a dizer sobre isso? Sim, é uma minoria. Essa temática ela não é tão abordada assim no ambiente da física, é mais uma questão da biologia. Mas mesmo assim, ainda tem pessoas, geralmente cristãos, físicos cristãos, que concordam com essa visão de que as coisas são muito mais jovens do que parecem e que a evolução tem muitos problemas. Agora, quando o cara ele é um bom profissional, ele é um bom estudante, ele sabe se posicionar, eu diria que a perseguição é um pouco menor, porque as pessoas reconhecem, pô, esse cara é bom, ele é um bom estudante e tal, ele tem um posicionamento divergente. Depende muito também da cidade que você está, do estado que você está. Eu basicamente vivo num estado dominado pela esquerda. Então é muito difícil você se posicionar cientificamente com assuntos que geralmente a esquerda detesta, né? Você comentou bem aí no começo casando a questão da ciência e a política. Até nessa questão do evolucionismo, existe um viés político muito forte, né? Porque o criacionismo geralmente está relacionado com a religião. Então, quando um esquerdista ele vê um cara falando contra a evolução, ele já vai ali prontamente rebater, ele vai perseguir. Existe até um vínculo fortíssimo, né, do darwinismo com o comunismo. O próprio Darwin escreveu uma dedicatória a Karl Marx. O Karl Marx diz que o darwinismo, a evolução por seleção natural, é a base científica do comunismo. Palavra do Karl Marx. Então, sim, cara, existe sim, por incrível que pareça, uma relação muito grande, né, de coisas da ciência e também com a política. Até porque é a tese de você destruir a cultura local para implantar o globalismo, né, o comunismo, que é internacionalista, né? Então você destrói um dos pilares é a religião. Você Perfeito. destrói a religião local com um substituto, que é o que? A evolução, né? Inclusive é isso, né? A gente vai falar do negócio da Lua, depois a gente parte para o negócio da evolução, que é bem interessante. Você tem problema de analisar um vídeo aqui comigo? É um vídeo de 3 minutos, eu acho. Não, vamos lá.
3 minutos, olha só. Vou botar aqui para vocês. Vamos entrar no assunto da Lua agora. Vamos ver. Por que não voltamos à Lua? Todos os créditos ao canal Cortes do Ciência, sem fim. Vamos lá. O Dias pergunta: por que os humanos não voltaram para a Lua? Será que nós esquecemos como vai para a Lua? Esquecemos o caminho? Naquela época, com tão pouco recurso. Com a calculadora de bolso a gente foi, né? Por que agora com tudo a gente não foi mais, né? Por que não voltamos? É só pegar uma passagem rapidinho, vai ali no aeroporto e... É só entrar aí, pega aí e vai. Então, cara, essa talvez seja uma das perguntas mais feitas aí da história da humanidade, eu acho, viu? Você somar aí da década de 60 para cá, você pelo menos tá no top 3, viu? Por que nós não voltamos? Então você tem que entender por que nós fomos primeiro, né? O ser humano foi para a Lua, não tinha objetivo científico nenhum, nem nada disso. Era só para mostrar que você era melhor que seu amiguinho. Os Estados Unidos foi lá, falou, ganhamos, chegamos na Lua. Tanto que Apolo 12, a própria Apolo 13, ninguém mais nem queria ver o lançamento. Já acabou, ganhamos, cara. Não precisa mais disso. 14, 15, esse negócio foi, entendeu? Não tinha mais audiência, não tinha nada, porque o objetivo era ganhar. Então, beleza. Passado isso, começaram as sondas a estudar a Lua e tal. Naquela época, a gente não tinha nem ideia de que podia ter água na Lua, podia ter hélio 3 na Lua, essas coisas todas. Depois, com o tempo, as sondas e tudo mais, e uma sonda que foi importantíssima para isso foi a indiana, Chandrayaan, nós descobrimos que na Lua tem água. Caramba, se tem água na Lua, aquilo lá que eu falei, a gente tem combustível na Lua. E muita água, né? E muita água, tem muita água. Então, o que acontece? Por que isso? Primeiro, da Lua é mais fácil você lançar um foguete, porque a gravidade é menor, não tem atmosfera. E se você tem o combustível lá, quer dizer que você não precisa levar daqui da Terra. Então, você pode levar uma nave desmontada para a Lua, montar ela lá e lançar ela de lá. Então, aí surgiu o interesse agora comercial na Lua, que não era nada que tinha antigamente. Antigamente não tinha interesse nenhum. Os caras sentavam naquele foguete com mais de 90% de chance de morrer, e foi até legal que esse programa aí entrevistaram o Buzz Aldrin e ele falou de novo isso. Me falaram que eu tinha 95% de chance de morrer e eu falei que eu ia, mesmo assim, mesmo que fosse 100%. Os caras eram malucos e tal. Hoje, cara, não pode ser assim. Então nós estamos vendo aí o cuidado que se tem para fazer um foguete, testar, retestar, testar de novo, e atrasa, e é grana, e você justificar para o Congresso da grana, quando você está no meio de uma guerra fria, fala, cara, nós temos que ser melhor que os outros ali. Aí é muita grana que vai, é um caminhão de dinheiro sem dó. Agora, para você justificar, cara, tem uma água ali na Lua, o cara fala, cara, mas tem água aqui na Terra, cara, por que tem lá na Lua pegar água? Entendeu? Então é muito mais difícil a liberação de verba e tudo. Tá? Assim, basicamente essas coisas aí. Essa questão dos astronautas, uma coisa que eu acho incrível, inclusive super indico, quem não assistiu aquela série Os Eleitos, gente, é muito boa, é incrível aquela série. Exatamente. É engraçado demais, né? Tem sempre uma desculpa, né? O Sakane, eu acho que ele não percebe, mas ele é um cara extremamente religioso, né? Ele está acreditando num sistema de crenças, né? A todo momento. Então ele tenta se justificar toda hora. Será que ele é um cara inteligente? Será que ele não percebe que é muita crença e pouco fato? Tipo, é 90% de chance de morrer. Mas deu tudo certo. Foi uma maravilha, né? É 95% de chance. Quer dizer, é só usar um pouquinho o raciocínio. Não precisa ser doutor em física para perceber que tem problema nessa narrativa. É engraçado que o Buzz Aldrin sabia que tinha 95% de chance de morrer, mas lá na Lua eles estavam cantarolando, né? Estavam super relaxados, cantando, pulando, jogando golfe, andando de bugre. Aí quando chegaram aqui na Terra, aquele jornalista foi entrevistar eles, jura aqui na Bíblia e tal que vocês foram. Pô, levou soco na cara, os caras corriam. Até tu mostrou no teu canal, não foi? Sim, sim. Quando esses astronautas eles são questionados, eles ficam nervosos. Eles estão acostumados sempre com entrevistas
Tipo assim, essa conversa mole do Sacani. Mas quando chega um cara e começa a fazer questões técnicas, tipo, você passou pelo cinturão? Ah, não lembro, acho que sim. São respostas assim muito vagas, eles ficam nervosos, se contradizem. Então o próprio Armstrong falou que não tinha visto estrelas na Lua. Aí depois você vê entrevistas de outros astronautas das Apolos falando que o espaço é cheio de estrelas. Então são muitas contradições. Agora, o que me surpreende são pessoas assim como o Sacani, que deveriam estar expondo essas coisas, mas não. Né? Eles só mostram um lado da coisa, eles só mostram o lado bonitinho, perfeitinho, a narrativa oficial. Eu penso que, me desculpa, mas isso é um desserviço. E o pior são essas pessoas chamarem quem não acredita de negacionista, de burro, de teórico da conspiração. Essa é a gota d'água, entendeu? Como se isso fosse para o povo, né? Não, aí da Lua todo mundo constata, né? A gente vai lá e vê, né? Mas não, isso é uma coisa para uma elite lá da NASA, com meia dúzia de astronautas. Quantos seres humanos foram na Lua até hoje, supostamente? Saíram para o espaço? Eles dizem que é muito pouco, né? Então, assim, é uma elite que... Eu até brinco no meu canal, eu falo assim, quem pisa na Lua são maçons de alto grau. Não é eu e você, não é pessoas tipo nós aqui, entendeu? Então, assim, já se passaram mais de 50 anos e a gente viu avanços tecnológicos incríveis na própria aeronáutica também. E esses caras estavam indo à Lua de 6 em 6 meses. Depois de 50 anos a gente não consegue voltar e toda essa dificuldade é a NASA gastando bilhões e bilhões de dólares para fazer uma roupa nova. Mas espera aí, a roupa da Apollo 11 não foi suficiente, não aguentou aquela radiação toda? Então são coisas que não fazem sentido. É só ter um pouquinho de questionamento que a pessoa percebe claramente que tem algum problema. E isso é tão perceptível que você vê, tem pesquisas lá no Reino Unido que mostram que a maioria do povo britânico não acredita que o homem pisou na Lua. Teve uma pesquisa aqui do Datafolha que eles falaram que 26% dos brasileiros não acreditam. Eu penso que é mais, até porque Datafolha não é uma coisa confiável. Eu penso que é bem mais do que isso, na verdade. Então, assim, o que é que deveria ser esperado? Que com o passar dos anos, as pessoas acreditassem mais que o homem foi à Lua, né? Mas não é isso que acontece. A desconfiança só faz aumentar com o tempo. E aí é data em cima de data. Vamos voltar à Lua em 2002, em 2010, em 2015, em 2020. A nova data agora é 2025. Era 2024, agora já é 2025. Aí chega em 2024, eles falam, deu algum problema, vamos adiar para 2027. É sempre assim. Quer dizer, tem algo muito obscuro nessa questão da ida do homem à Lua. E até do ponto de vista histórico. Você vê o background da NASA, diretor da NASA que fazia parte do partido nazista, fundador da JPL, o laboratório de propulsão a jato da NASA, era um satanista declarado, dizia ser um anticristo. Então são muitas coisas obscuras nessa questão da ida do homem à Lua. E eu acho que o espírito científico é questionar, é pesquisar, é ir a fundo, é fazer perguntas. E eu não vejo esse tipo de espírito nesses caras como Sacani, que dizem serem os canais de ciência e tal. Eu não vejo nada disso nesses caras. Eles não contestam nada. Assim, o pilar, vamos dizer assim, o pilar filosófico da ciência, vamos assim dizer, é o questionamento. Não existe ponto final na ciência, sim vírgula. Mas os caras vão questionar qualquer coisa. Você é completamente satanizado, você é escrotizado, você é banido, enfim, você é até perseguido. Quantas vezes já não denunciaram o meu canal, entendeu? Para derrubar esses grupos cientificistas. Agora, inclusive, você estava falando uma coisa que eu fiz até uma vinheta aqui, que toda vez que tem um tema da Lua, eu lanço ela, que prova muito bem isso, a evolução das coisas, mas a evolução da Lua não se comprova, quer ver? Quer dizer, o cara,
Os caras têm, né? Saiu tampado, né? Saiu tampado, calma aí. Quer dizer, tudo no mercado evoluiu, né? Tudo evoluiu, tudo. Mas aí da Lua não evolui, né? Agora eles não têm tecnologia. O maior evento da humanidade, eles perderam as fitas, diz que gravou outra coisa em cima das fitas originais. Quer dizer, é um absurdo em cima de absurdo, as pessoas não acordam. É uma história, essa questão da fita é uma história super confusa. Que na verdade, segundo essa narrativa deles, a fita foi achada por um ex-estagiário da NASA que tinha comprado na época milhares de bobinas por $200. Se você pega a história, é um negócio cômico, na verdade. Eles voltaram aí em 2019 e oficialmente a NASA tinha gravado outras imagens na fita original porque eles dizem que era para economizar dinheiro. Quer dizer, os caras gastam bilhões de dólares para ir à Lua, mas não tem dinheiro ali para preservar alguns registros históricos, né? Da história da humanidade, inclusive. Então, são coisas assim muito estranhas. Em questão da ciência, cara, o que acontece é que a ciência ela está se tornando um tipo de religião dogmática e que persegue. E olha, eu não quero aqui falar mal da religião, porque existem religiões que são muito permissivas, né? Não é uma crítica à religião, mas a ciência parece que está se transformando num fundamentalismo inquisidor, basicamente. Então os caras ficam apontando o dedo, você é um negacionista, você é um burro, seu canal tem que ser derrubado. É sempre esse tipo de retórica. Quer dizer, os caras que deveriam prezar pela liberdade de expressão, porque ciência basicamente é liberdade. É você ter liberdade para questionar, para pesquisar, para colocar as suas hipóteses. Mas os caras não gostam disso. Se você mexe na religião deles, se você mexe no dogma deles, você vira um inimigo. Um inimigo que tem que ser abatido. Então, por isso que eu disse no começo aqui do nosso bate-papo, é que a ciência está se tornando algo extremamente ideológico. Não é mais aquela coisa, vamos descobrir, sabe? Aquela busca pela verdade. A busca pela verdade, muitas vezes, é um caminho tortuoso. Existem muitos mistérios, muitas dúvidas, muitos questionamentos. A gente não precisa saber tudo. Então é natural ter algum ponto ali que talvez eu chegue aqui e falo, pô, cara, eu não sei, estou pesquisando. Mas, de modo geral, você não pode banir a discussão, você não pode banir o debate, né? Isso é contra a própria ideia de ciência. Então esses caras aí que se dizem cientistas e tal, eles não e perseguem os outros, eles não têm a menor noção do que é ciência. Entendeu? Basicamente é isso. É verdade. E eles ficam nervosinhos, né? Porque fazem até um motim para derrubar canais, né? Para denunciar. É tipo aqui o Maurício Pacheco. Esse é aquele criacionista terraplanista nazista. Até tá falando de mim, né? Mas enfim. Junto com o imbecil do Douglas, desculpa até botar esse comentário aí para você ver, mas é só para vocês de casa terem um tempero do que acontece, né? Você vê um monte de merda. Ele não refuta nada do que você falou, nada do que eu coloquei. Só ataque, entendeu? Esse é o desespero. É um cara revoltado. Eu não tenho paciência para manter esses caras no meu canal. Você, pelo visto, é um cara bem paciente. São todos bloqueados, entendeu? Tipo assim, o cara vir fazer perguntas, fazer uma crítica legal, tudo bem. Agora, esse tipo de comportamento, você percebe que não é um comportamento de uma pessoa madura. O cara não consegue ter um debate de alto nível, entendeu? Ele sempre parte para ofensas pessoais. Então, assim, é lamentável, é o que eu tenho a dizer. Já mandei ele pro Hades. Foi lá de tobogã, pro colo do Alexandre. Maurício, amadurece, né? Amadurece, tenta... Assim, você vê quando uma pessoa é imatura, quando ela se depara com um contraditório e ela dá chilique, né? Ela sai de postura, enfim, é ataque pessoal e coisa do tipo, né? Agora, o negócio da Lua é o seguinte, você uma vez mostrou no teu canal lá, na série da Lua, que o Elon Musk era meio que um ser profético, né? Porque eu não sei quem foi quem falou que algum Elon ia levar as pessoas ao espaço, né? Foi um negócio assim que você mostrou? Sim. Tem um livro que o Van Braun, que era o diretor da NASA,
ele escreveu na década de 40. É um livro sobre ficção, né? O nome do livro é Projeto Marte. E nesse livro, nessa ficção que ele criou, tem um personagem chamado Elon. Olha só que coisa curiosa. O Elon Musk nem sonhava em nascer nessa época, tá? E esse personagem chamado Elon, no livro, ele vai levar pessoas a Marte. Ele coloniza Marte e se torna tipo que um líder de Marte. Então, assim, eu acho isso extremamente curioso, certo? Porque olha que coincidência bizarra. Na década de 70, eu acho que o Elon nasceu na década de 70, nasce um cara chamado Elon Musk, se torna um bilionário, hoje tem uma empresa de foguetes que pretende levar o homem a Marte. Olha que coisa, assim, bizarra. O que vocês acham que deve ser isso? Será que o Elon Musk é uma persona, é um cara inventado e botaram esse nome nele? Ou realmente algum tipo de... Assim, só pode ser armação, né? Agora, qual tipo de armação que é que a gente fica na dúvida. E agora o Elon tá interessado na Amazônia, né? Nos pobrezinhos da Amazônia. O Elon Musk, ele tem, assim, toda a característica de um fantoche. A questão é um fantoche de quem? Porque, veja, o Elon Musk, ele promove a agenda transhumana. O transhumanismo é uma coisa dos globalistas, né? Aquela coisa de te rastrear e tudo mais. O ser humano não é visto mais como um ser transcendental, é um objeto, entendeu? Que você coloca um chip. Você vê que o Elon Musk, ele prega muito aquela coisa do Neuralink, né? E se você parar para pensar, toda a frente que o Elon Musk promove em termos de tecnologia é uma frente de controle. Então você tem o Starlink, por exemplo. Starlink pode ser usado para espionagem. É controle. Você tem, por exemplo, os carros elétricos autônomos. Olha, isso pode ser usado para controle no futuro. Tipo assim, vem um governante e decreta lockdown. Aí o carro, como ele está em toda uma rede, o carro aqui não pode ir para tal bairro, porque o bairro está em lockdown, entendeu? Quer dizer, perceba que é uma perda de liberdade, né? Então, você vê que quase tudo que o Elon Musk faz, em termos de tecnologia, os empreendimentos que ele tem, são coisas que podem ser usadas no futuro para controle. Então, será que não é porque ele, na verdade, é um testa de ferro dos globalistas? É uma pergunta, né? Mas ele foi chamado de mito da liberdade pelo presidente. Porque o que a gente percebe? Tá se vendendo a narrativa de que o Elon Musk está aí para comprar o Twitter e vai defender o discurso livre, a liberdade. Eu tenho muitas dúvidas sobre isso, vindo desse personagem, entendeu? Tenho muitas dúvidas. Então eu acho que a gente vai precisar um pouquinho mais de tempo para ver como vai se desenrolar essa história aí. Eu tenho problemas com essas histórias que são boas demais para ser verdade, sabe? Então, quer dizer, a gente sabe que a verdadeira guerra é a elite contra nós, né? Não é nem esquerda-direita, não, é elite contra nós. É só essa que é a verdadeira guerra. E um cara que é da elite está do nosso lado. Em pleno cenário que a gente vive, eu acho bom demais para ser verdade. Então, muito provavelmente não é, tá? Então, isso tudo é bomba de fumaça. Eu vejo isso. Agora, Douglas, uma das perguntas mais feitas, você pode até complementar sobre o Elon Musk, mas uma das perguntas mais feitas é por que os russos nunca questionaram nada, e até porque as agências espaciais hoje, japonesa, chinesa, não questionam isso, o negócio da ida à Lua, né? É muito perguntado isso. Olha, a questão da Rússia, se a gente for investigar um pouquinho em questão histórica, você vai ver que a Revolução Russa, ela foi patrocinada por Wall Street, ela foi patrocinada pelos banqueiros americanos. Então existe uma relação muito obscura, sim, entre americanos e russos. Americanos e russos, em muitos sentidos, dormem na mesma cama. Tem até uma máxima que o pessoal fala assim, eles são inimigos na Terra, mas amigos no espaço. Você vê que em plena Guerra Fria, a NASA tinha feito um acordo com a Roscosmos de uma estação espacial. Eles construíram juntos, tanto os americanos quanto os russos. Então, isso são coisas que podem te levar a pensar, será que sim, os russos acabaram também aceitando a farsa por algum motivo? Eu posso te citar inúmeros. Pode ser por questão financeira, né?
algum tipo de suborno, mas tem tanta coisa que a gente pode especular. Eu penso que a teoria da conspiração de fato é essa questão. Porque quando eu chego aqui e eu mostro fotos e vídeos da NASA oficiais e digo para você, olha, aqui tem um erro, olha, isso aqui tem incongruências. Isso não é teoria da conspiração. Isso é apenas uma constatação. Então, o registro oficial que não era para ter erro nenhum tem erro. Significa o quê? Que é falso. Então, a missão, consequentemente, foi uma farsa. Simples assim. Agora, quando a gente fala, por que os russos não denunciam e tal? Esse, de fato, é a teoria da conspiração. É a especulação, que a gente vai começar a especular. Então, por exemplo, quando eu falo sobre a farsa, eu uso muito uma ideia que é o seguinte. Em 2018, o FBI ele abriu uma investigação contra a Rússia por corrupção na construção dos estádios da Copa do Mundo. Logo depois, qual foi a resposta dos russos? Vamos investigar a ida do homem à Lua dos Estados Unidos em 69. Mas como assim? Investigar o quê? Não foi? Não, já está provado? Aí o FBI ele para essa investigação e encerra o questionamento da Rússia sobre a ida do homem à Lua. Quer dizer, parece meio que uma chantagem, entendeu? Olha, não mexe aqui comigo não, porque eu tenho esse segredinho aqui de você. Então vamos ficar todo mundo aqui tranquilo, né? Não mexe comigo, eu não mexo com você. Então tem coisa muito obscura. E sobre a questão das outras agências espaciais. Olha, se você vê aquelas imagens da JAXA, né? A agência espacial japonesa, da Lua, aquilo é computação gráfica. É ridículo, né? Eu até separei aqui, depois a gente pode até ver. Aquilo claramente, você percebe que aquilo não é uma foto real. Aquilo é uma imagem feita em computador, né? Pode ser uma composição de dados que seja, mas não é uma foto real da coisa. É uma imagem de computador. Então, assim, eu não confio nessas... Não tem prova, na verdade, que o homem pisou na Lua, tá? Não tem prova independente da NASA. Tudo, em alguma medida, parte sempre da NASA. É que nem a questão do laser também, né? Que a gente pode comentar depois. Enfim, existem uma série de questões. Tem espelhos lá na Lua, né? Que você bota o laser lá e volta, mas não volta nada, né? Eles falam que detectam o feixe refletido, mas na verdade o que é detectado é coisa a nível de fóton. Não é que você vê o feixe refletido, que as pessoas têm essa noção errada, né? Não, eu vou apontar um laser para a Lua e eu vou ver com o meu olho o feixe refletido. Não, isso não acontece, né? O que acontece, tem até um vídeo dos Mythbusters que eles fazem isso, e o que você vê, na verdade, é apenas um gráficozinho no computador, que é um telescópio que vai dizer, olha, aqui eu achei esse fóton que foi refletido e tal, mas a questão é a seguinte, que aqui é uma coisa que eu vou trazer inédito para o seu canal, que eu ainda não tinha comentado até então. A Lua, ela tem áreas mais reflexivas do que outras. A NASA sabia disso antes da Apollo. Ora, ela pode ter dito que colocou espelhos justamente nessas áreas que são mais reflexivas. E não tem espelho nenhum, é a própria Lua que reflete a luz. Tem experimento antes da Apollo 11 de reflexão de laser soviético, e os caras falam, olha, a gente detectou aqui o fóton que foi refletido e tal. Então não é necessário espelho na Lua para você fazer esse tipo de experimento de reflexão de laser. Até porque eles mesmos dizem que a Lua reflete a luz do Sol, né? Então Perfeito, é um grande exatamente. espelho, né? Eles dizem isso, né? Então, Sim. realmente o chão da Lua ele teria essa capacidade, segundo a própria teoria deles. Então, Sim. não é nenhum mistério, né? Agora, para você, você pode até compartilhar o seu material aí, não sei se tem a ver com isso, mas para você, qual é a maior farsa, aquela coisa mais latente que comprova mesmo que nunca estivemos na Lua? Cara, eu parto do princípio de que se de fato nós fomos à Lua, então os registros oficiais são reais. É simples assim, né? Os vídeos são reais, as fotos são reais. E quando você faz uma análise sobre esses registros, eu cheguei particularmente à conclusão que eles são falsos, que eles são fakes. Para mim, o assunto já morre aí. Eu não preciso mais do que isso. Agora, de um ponto de vista, digamos assim, mais científico, né? Eu diria que a impossibilidade do homem ir à Lua
ou viver em outros planetas é a questão da radiação. As radiações do espaço são extremamente danosas. E não é apenas radiação alfa, beta, como muitas pessoas pensam, mas tem radiação gama também. Então as pessoas ficam muito preocupadas, né, de serem expostas à radiação, sei lá, numa usina nuclear. O espaço é uma usina nuclear. Muito pior, inclusive. Entendeu? Então, eu não acredito que esses astronautas eles foram à Lua, foram expostos a essas radiações mortais e não tinham proteção de blindagem contra elas e voltam todos muito sorridentes, todos muito saudáveis. A grande maioria deles morreram velhinhos, 60, 70, 80, 90 anos. O Buzz Aldrin está vivo até hoje. Então, assim, quando você se depara com essa questão da radiação, ela é claramente uma impossibilidade para essa viagem. Então eu diria que esse é um dos principais motivos para que eu não acredite que o homem foi à Lua, a radiação. Mas sobre essa radiação, o pessoal fica muito na dúvida no seguinte, aquele traje espacial protege, né? Protegeria. Não. Aquele traje ele não tem a capacidade de proteger contra as radiações do espaço, né? Se você pega... O que poderia proteger de fato esses astronautas seria uma camada espessa de chumbo. Só que o chumbo é pesado, né? E, teoricamente a nave tem que ser leve. Você não pode carregar muita coisa na nave por causa da autonomia do foguete. Tem até um relato de astronautas do ônibus espacial que eles falam que eles viram flashes de luzes quando fechavam os olhos. Isso é radiação, quer dizer, a radiação era tão forte que os caras conseguiam ver esses elétrons, sendo que, né, ver esses flashes de luzes, sendo que, se você vai numa usina nuclear, você vai lá em Fukushima, que seja, tantas usinas nucleares aí, você não tem esse tipo de reação. Então, por que esses caras tiveram? Porque a radiação lá no espaço, e eles estando muito abaixo do cinturão, por incrível ainda, tá? Mas mesmo assim, eles tiveram esse efeito da radiação, quer dizer, porque era uma radiação muito forte. E no ônibus espacial ele não passa pelo cinturão de Van Allen, esse cinturão de radiação. A Apollo passou. E a blindagem do ônibus espacial, que os caras tiveram esse efeito, os astronautas dentro do ônibus, era uma blindagem superior à da nave Apollo. Quer dizer, então como é que os astronautas do ônibus espacial relataram isso, da radiação, e os astronautas das Apolos, numa entrevista, né, especificamente o da Apollo, o Alan Bean, né, da Apollo 12, se eu não me engano, diz que nem sabe se passou pelo cinturão ou não. E o da Apollo 17 diz, não senti nada. Não faz sentido nenhum, é contraditório, entendeu? Contraditório entre eles mesmos, né? Agora, teve um episódio antes disso tudo, que foi aquela queima de arquivo daquele astronauta que era acima do Buzz Aldrin, né? E ele questionava tudo, né? Que chamava aquilo de balde de lixo, né? Sim, o Gus Grissom. O Gus Grissom, ele seria... Só pra você ter ideia como ele era importante na NASA, o Gus Grissom seria ele o primeiro homem a pisar na Lua. Ele que estaria no lugar do Armstrong. Ele era o astronauta mais famoso assim da NASA. E ele fazia esses questionamentos, né? Ele via muitos problemas. E, ironicamente, num teste da Apollo 1, da cápsula, ele fala assim, como nós vamos à Lua se não conseguimos falar nem entre 2 ou 3 prédios? Porque a comunicação tinha falhado com a torre. E, ironicamente, logo depois de fazer esse questionamento, ele morre. A cápsula pega fogo, né? Então, assim, é muito suspeito. O filho dele, o filho do Gus Grissom, ele desconfia que foi uma sabotagem da CIA. Quer dizer, não é o Douglas que está falando, percebe, pessoal? É o filho do cara. Então, existe muita desconfiança, né? Porque o Gus Grissom estava percebendo que era impossível ir à Lua. Não tinha como, com aquelas coisas dando um monte de problemas e erros, eles conseguirem ir até a Lua, né? Verdade. Deixa eu só ler umas perguntinhas aqui. O Erivelton, tá vendo? Ele é contrário, só que ele sabe argumentar, entendeu? Nenhum cientista ou quem conhece sobre o assunto discute sobre isso. Somente leigo no assunto questiona. Talvez ele esteja falando sobre isso. Só leigo no assunto questiona a ida à Lua.
Nenhum cientista questiona. O que acontece é que muitos dos cientistas, eles são passivos nessa questão, né? Tipo assim, eu sou formado em física, eu sou bacharel, sou mestre, tá? São anos na academia, tô para terminar meu doutorado por agora. E a questão da ida do homem à Lua nunca me foi apresentada numa aula formal de física. E não é apresentado para ninguém. Tipo assim, você pode passar 10 anos no curso de física, entre bacharelado, doutorado, enfim, e você nunca vai precisar saber que o homem foi à Lua ou não. Ou seja, essa questão da ida do homem à Lua não é uma questão assim que as pessoas dentro desse meio, dessa área, estão pesquisando, estão discutindo. É mais uma questão histórica, você percebe? É uma coisa mais histórica. Virou coisa histórica. É uma coisa histórica. Então aí... Sim. Não, parece que assim, os novos estudantes, eles já entram numa verdade absoluta sobre isso, então nem questionar, eu respiro oxigênio. Então é como se fosse isso. Só para fazer um paralelo, é mais ou menos como aquela questão da tal, né, da ditadura militar, né? Se você vai aí para qualquer aula de história sobre isso, vão vender os militares como genocidas, maléficos, assassinos, ditadores, sanguinários e tal. Mas quem conhece a história de fato sabe que não foi dessa forma, entendeu? Então eles contam uma narrativa e a pessoa ali, às vezes muito jovem, não tem essa maturidade de perceber que tem muitos enganos, tem muita coisa errada, aceita, entendeu? A gente viu aí esses dias, olha só, cara, acho que foi anteontem, a gente viu uma formatura de estudantes de direito numa Universidade Federal de Sergipe, e a galera lá, Lula lá, ama o maestro. Quer dizer, como é que uma pessoa se forma em direito, tá entendendo? E apoia um condenado, um ladrão. Tipo, o cara foi condenado por corrupção, todo mundo sabe disso. Não, quer dizer, esse tipo de pessoal que vai ser futuramente os nossos advogados, juízes, ministros do STF. Tá terrível. É ridículo. Tá terrível. Você imagina a gente ficar velho nessa geração, Douglas? Eu tô aqui desesperado em saber que eu vou ficar velho nessa sociedade do jeito que tá ficando. Não vai estar. O Fabiano Toledo tá dizendo assim, por que a estação espacial não é na Lua? Bem mais viável. Não tem atmosfera, né? Não tem... Enfim, porque eles nunca foram, né? Enfim, o que você acha disso? É engraçado que uma vez no seu canal você mostrou, né, que por aquele aplicativo do Google mostra onde estão lá, que eles deixaram o rover lunar, né? Só que desligando o aparelho não mostra nada, a Lua tá pelada, né? Exatamente, né? Quer dizer, não tem... As pessoas têm uma visão assim errada de pensar assim, não, vou pegar um telescópio, vou apontar para a Lua e vou ver a bandeira, o Jeep, o módulo lunar. Isso não existe, pessoal, tá? Não existe nenhum telescópio que tenha resolução suficiente para você ver qualquer objeto supostamente deixado na Lua. A questão da estação espacial, sim, ela é bem mais viável, né? Porque a estação espacial ela está na baixa órbita da Terra. Então, caso existam pessoas dentro daquele objeto, e eu tenho minhas dúvidas em relação a isso, elas em tese estariam ainda sob a proteção do campo magnético. Então, vamos dizer assim, é algo muito mais possível, entendeu? Do que o homem pisar na Lua. Entendi. É curioso também esse negócio do programa, né? Qual é o nome daquele programa, hein? Da Lua? Do Google? Google Moon. Google Moon, né? Que você, pelo satélite que está lá, você dá o zoom na Lua, né? E vê, supostamente, o que os astronautas deixaram lá na missão Apollo. Só que aqueles marcadores são digitais, né? Você desliga o efeito do programa, a Lua tá pelada. Você pode dar o zoom que quiser que você não acha nada. O engraçado é que a Lua não tem atmosfera, não tem nuvens, e o satélite está mais perto e não consegue ver nada. Agora os satélites aqui da Terra conseguem pegar cada detalhe, né? Isso é estranho também. Perfeito, exatamente. Quer dizer, você vê aquelas fotos do satélite da Lua, o LRO, né? Que está ali a 30, 40 quilômetros de altitude da Lua, e você vê que são imagens muito ruins, são imagens borradas, e lembrando que a Lua, em tese, não tem atmosfera, né? Então, seria muito mais fácil você fotografar com nitidez uma imagem lá.
E quando você pega imagens de satélites aqui da Terra com uma atmosfera densa, a uma altitude de 400, 500 quilômetros, você vê que são imagens muito mais nítidas, que você dá um zoom e consegue perceber ali os objetos, carros, prédios, né? Você consegue ver os detalhes. Então esse é um outro questionamento que eu faço também, quer dizer, assim, eu peço muito pouco, Vinícius, eu apenas queria uma foto nítida do módulo lunar, só isso. Os caras pisaram na Lua, tira uma foto desse módulo, eu quero ver ele, como é que ele tá, tira uma foto lá agora das pegadas deixadas e tal. Eu quero uma coisa nítida, entendeu? Então assim, não, a gente não consegue fazer e tal. Ah, mas você não colocou um homem lá? Qual é a dificuldade de tirar uma foto? Vocês tiram fotos de Marte a milhões e milhões de quilômetros de distância da Terra, né? Por que não tiram uma foto lá da Lua também? Num local de, assim, nítida, num local de pouso. Eu quero ver, é só isso. Eu peço muito pouco, entendeu? Engraçado que eles falaram também que as roupas não tem roupa para voltar, né? Não tem traje espacial para voltar. Só que o modelo da missão Apollo tá aí, né? É só copiar, né? Não entendo isso também. Perfeito, é exatamente. É que nem a questão também da cápsula, né? Eles estão fazendo a cápsula Orion, né? Não, a gente tem que testar e tal, mas peraí, por que não usa a cápsula da Apollo, né? As missões foram todas bem sucedidas, a cápsula aguentou bonitinho a radiação, as altas temperaturas e tal. Então não tem necessidade de fazer um novo projeto, uma nova cápsula, né? Eles, assim, o estado da arte da coisa parece que está começando tudo do zero, como se o homem nunca foi à Lua, entendeu? Parece que a gente está começando a fazer a cápsula, a fazer a roupa. Mas peraí, o homem já foi à Lua 6 vezes? Aí eles vão entrar com aquele argumento. Não, é porque a tecnologia foi perdida. As fábricas fecharam. Eles vão falar exatamente isso, né? Caramba, Quando eles não falam isso, eles falam assim, não, porque os Estados Unidos não tem dinheiro para levar o homem à Lua novamente. Os Estados Unidos acabou de doar 40 bilhões de dólares para a Ucrânia, tá entendendo? Quer dizer, não faz sentido. O PIB que os Estados Unidos gasta com a NASA não é nem 1%. Então, assim, a questão não é dinheiro, pessoal. A questão não é dinheiro. Não falta dinheiro para os Estados Unidos. Não é dinheiro. A questão é que existe uma impossibilidade física, tá? Do homem ir até a Lua. Simples assim. Só que aí os caras vão inventar todas essas desculpas. Me desculpa, tá? Usar esse termo. Mas para enganar trouxa. Eu vejo dessa forma, entendeu? Assim, eu quero estar errado. Eu quero acreditar. Mas tá difícil, cara. Eu quero acreditar, né? Do Arquivo X, né? Só que assim, na época eles transmitiram ao vivo, né? Só que quantas pessoas no mundo tinham TV, né? Então foi uma minoria da minoria. TV era coisa de elite na época. Então não adiantou transmitir ao vivo porque pouquíssimos analisaram. Hoje em dia não. Hoje em dia tá todo mundo conectado, fazendo live, mostrando. Cada celular tem uma câmera. Então hoje em dia tem que enganar de forma muito melhor. Né? Então por isso também eles não se arriscam mais. O City está dizendo assim, se a ida à Lua é mentira, imagina quantas outras coisas são mentira. Por exemplo, a distância do Sol, satélites, buraco negro, giro da Terra, etc. Uma boa pergunta. Sim, eu acho que esse espírito questionador é o espírito científico mesmo, né? Se você tem, assim, dúvidas, questionamentos, ideias, entendeu? Cara, vai em frente, eu super apoio. Eu, por exemplo, eu tenho sérias dúvidas, tá? Da questão do movimento da Terra, né? Quem me acompanha lá sabe, tem vídeo meu sobre a Terra é o centro do universo, a Terra parada e tal. Eu ainda vou começar a abordar mais sobre essa temática, né? O geocentrismo. No mínimo, a gente tem 2 sistemas equivalentes. Já existe um princípio de equivalência entre tanto a questão dos movimentos relativos da Terra, né? Tanto do heliocentrismo quanto do geocentrismo. Hoje em dia é uma questão de gosto, eu diria. Você gosta mais de qual? Do geocentrismo ou do heliocentrismo? Escolhe um dos dois, porque do ponto de vista referencial aqui da Terra, a Terra está parada e tudo gira ao redor dela. É verdade. Então, engraçado que também essa ideia de heliocentrismo e Terra-globo, inclusive, é uma curiosidade mesmo, tá? É uma ideia pagã, né? Começou ali com Pitágoras na Grécia. O heliocentrismo é a adoração ao Deus Sol. Também é uma coisa interessante, né? Tem muita, né, tem muita coisa nesse sentido, sim, sem dúvidas, né? Sem dúvidas.
O Rodrigo está dizendo Eu assim, ó. penso, eu Sim, penso que pode. a igreja, né, a igreja católica, ela cedeu nesse ponto, ela não deveria ceder, sabe? Ela assim, ela meio que combateu um pouco e tal a questão, mas ela acabou cedendo, ela não deveria ceder. A questão do heliocentrismo era para manter a visão geocêntrica, entendeu? Só que aí, por razões talvez obscuras, ela acabou, vamos dizer assim, aceitando esse discurso e tal. Eu acho que, do ponto de vista bíblico, né, para quem é cristão, eu acho muito difícil você conciliar a Bíblia com muitas das ideias da ciência de hoje, sabe? O Rodrigo diz assim: boa noite, Douglas. Qual a sua opinião sobre a teoria da densidade invertida difundida pelos terraplanistas? O mais denso em cima e o menos denso embaixo. Olha, eu penso que para certos fenômenos, essas ideias descrevem bem o fenômeno. Mas tem alguns fenômenos que eu penso que essa questão da densidade ela já não consegue descrever muito bem a coisa, né? O que é que está acontecendo. Por exemplo, né? Claramente existem objetos que orbitam a Terra, tipo a própria estação espacial, né? Aqui eu questiono se tem pessoas lá dentro, né? Mas claramente tem um objeto desses lá orbitando a Terra. Eu não vejo uma explicação boa da tal densidade invertida para isso, né? Agora, se você pega um copo d'água e joga uma moeda, essa explicação ela vai ser boa para você explicar esse fenômeno, né? Ou porque um bloquinho de gelo flutua na água, essa questão da densidade explica bem isso. Agora, para outras questões, eu acho que ela carece de dar uma boa explicação. Esse é o meu ponto de vista. O Fabiano está dizendo assim: os Estados Unidos proíbe qualquer nação de pousar onde Apolo foi. Exatamente. Ninguém pode ir lá, né? A NASA já falou que tem uma zona de voo proibida. Eles falam no-fly zone, né? Quer dizer, tipo assim, se a China quiser ir tirar uma foto do módulo lunar e tal, não pode, é proibido porque é um patrimônio da humanidade, você não pode mexer naquilo ali, né? Quer dizer, é como se a NASA, agora os Estados Unidos, fossem os donos da Lua, entendeu? Pois é engraçado que eles falam que é uma conquista para a humanidade, aquela célebre frase do Armstrong, né? Mas eles fincaram a bandeira de um estado específico, o estado americano, não é a bandeira que representa a humanidade. E agora é um território deles lá, né? Ninguém pode ir lá para comprovar nada, porque é uma ideia genial. Eles pensaram assim: pô, vai que no futuro eles consigam realmente ir na Lua, né? Então a gente vai dizer que isso aqui não pode ir lá, né? Então, se eles puderem ir, não vão comprovar nada. É uma coisa também muito doentia também, né? Exatamente. É uma questão política, né? Você vê o discurso do Nixon, quando ele liga para os astronautas, ele fala justamente isso. Essa é uma conquista da humanidade, essa não é uma conquista só dos Estados Unidos, dos homens pacíficos, ele fala, né? Parece tipo assim, parece uma coisa da maçonaria mesmo, que a maçonaria ela tem esse ideal de unificar todas as nações, de criar uma grande república, né? Então a gente percebe um pouco disso também na questão da ida do homem à Lua. E se você parar para pensar, esses astronautas, né, eles foram bem recebidos em todos os países que eles vão. É como se eles fossem assim sem nacionalidade, né? Tipo assim, o cara é americano, não, a gente não tem problema nenhum, porque ele é astronauta, entendeu? Não importa se ele é americano, e esses americanos são arrogantes, egocêntricos, não importa. O que importa é que ele é astronauta e ele representa o homem, o ser humano nessa conquista aí. O engraçado também é que qualquer coisa que a gente fale, a gente é acusado logo como fascista e nazista, né? Mas a NASA, esse pessoal nunca acusa de nada. E a NASA tem forte ligação com os nazistas, né? Com aqueles cientistas todos que eles cooptaram no final da guerra. Exatamente. É uma ligação muito forte. É muito forte e assim, não é só o Von Braun, tem outros nomes também que eram da Alemanha nazista e foram trabalhar na NASA. Então é um ponto que a gente não vê esses divulgadores de ciência e tal, tipo
o Sacani comentarem. Eu acho que seria interessante ele, né? Por que não? Colocar isso na mesa também. Pessoal, você que acompanha lá como é que é, Space Today, né? Manda um superchat lá para ele lá, ó. Se estiver fazendo uma live, pergunta lá qual a ligação aí da NASA com os nazistas, né? O que ele tem a dizer sobre o Von Braun. Porque é muito evocado esse negócio da ética, né? Porque a gente é sempre acusado disso, então o interessante também é averiguar isso na NASA, né? Que é interessante também. O Douglas, agora falar um pouquinho sobre evolução e dinos, cara, uma coisa que eu sempre gostei desde criança sobre dinossauros, né? E a gente sempre aprende que, pelo menos o período Cretáceo, que é o mais próximo a nós, tem 65 milhões de anos, né? O que você tem a dizer sobre isso? Que é uma coisa que eu sempre tive aqui na cabeça desde antes de começar YouTube, tudo isso. Eu lendo até aqueles livros sobre dinossauros, e eu nunca consegui aceitar muito bem essas datações, né? Pô, um fóssil, né? Durar isso tudo. E agora eles falam que acham tecidos moles, até a pele de alguns dinos, né? Até as penas, né? Que eles dizem que alguns viraram aves. Né? Mas como é que isso se dá em milhões de anos? Né? É uma coisa muito estranha, né? É estranhíssimo. Eu não acredito nesses milhões de anos, né? Só já adiantando. Existem muitas evidências de que a Terra é jovem, de que a degradação, né, da biologia, do material genético, ela não pode ter passado por tanto tempo. Então, por exemplo, você citou os dinossauros, né? Isso são coisas novas, tá, pessoal? Essas descobertas são novas. Teve uma descoberta que uma cientista chamada Mary Schweitzer, ela achou tecidos moles, né? Vamos colocar assim, vulgarmente, carne de dinossauros, né? Em um osso de T-Rex que supostamente tinha sido extinto há mais de 65 milhões de anos. Aí vem a pergunta óbvia, é a pergunta que qualquer pessoa com 2 neurônios iria fazer. Como um tecido mole conseguiria ser preservado por 65 milhões de anos? Se você ver a foto desse tecido mole, você vê que ele tem aspecto mesmo de carne, né? Uma coisa vermelha, tem células sanguíneas e tal. Como é que isso durou por 65 milhões de anos? Pega um pedaço de carne e coloca fora da sua geladeira. Espera uma semana para você ver o que acontece. Imagina 65 milhões de anos. Quer dizer, isso para mim é uma evidência fortíssima de que essas criaturas, ou que esse fóssil, ele não foi formado há 65 milhões de anos. Ele é muito mais novo, ele é muito mais recente. Aí tem também a questão, né, se a gente parte para a genética, a questão da mutação, né? Eles falam que o homem tem aí centenas de milhares de anos, que nós temos aí o nosso ancestral comum há milhões de anos. Mas como é que o material genético ele conseguiu se desenvolver por tantos e tantos anos, milhões de anos, e lembrando, com esse mecanismo de mutação aleatória, né? Que o mecanismo da evolução é esse, é seleção mais mutação. Quer dizer, a cada geração que passa, nós estamos acumulando mutações no nosso código genético, mutações deletérias, com perda de informação. Então, é como se as novas gerações, elas, digamos, tivessem uma maquinaria menos eficiente. Então, é como se, vamos dizer assim, se você pega há 5 gerações atrás, os seres humanos eles eram mais fortes do que os seres humanos hoje, em termos genéticos. Eles tinham um material, vamos dizer assim, mais original, né? Menos modificado, menos, vamos colocar assim, corroído, entendeu? Então, é tempo demais, gente. Sim. É muito nós tempo. somos, isso aqui não é um discurso transhumanista, mas nós somos uma máquina, entendeu? O ser humano ele é uma máquina, e essa máquina, ao passar das gerações, em termos genéticos, está enferrujando, está envelhecendo. É engraçado isso é chamado entropia genética, esse conceito. É tempo demais, cara. Assim, eu fui exumar minha mãe ano passado, há 16 anos de morte, e não tinha nem mais o crânio, porque passou tempo demais lá, tinha que ter tirado, botar na caixinha sim. logo. Sim. Não tinha nem mais o crânio, se deteriorou tudo. O caixão não tinha mais.
Enfim, mas Sim. fica bom como é que esses fósseis, né, eles acham... Quer dizer, e fora aquele negócio que eles acham a parte aqui do maxilar e um ossinho da vértebra e reconstrói todo o animal, né? Não tem isso também? A maioria desses Ah, ainda tem fósseis esse ponto. dos museus são tudo gesso, né? Tudo reconstruções, né? Sim, sim. Eles pegam um pedacinho de osso, né? E eles tentam reconstruir todo o ser e ainda eles contratam artistas, não é cientista, nada, é artista mesmo, tipo um pintor, algo do tipo, para tentar reconstruir, né, fazer uma imagem daquele fóssil baseado num pedacinho de osso. Na história da evolução, do darwinismo, né, é cheio de fraudes nesse sentido. Os caras pegavam o osso, né, de um porco, um dente de porco, e a partir daquele dente de porco eles reconstruíram um homem, você entendeu? Aí tem várias fraudes nesse sentido. Tem aquele homem de Java, uma série de fraudes. Piltdown, né? Piltdown. Sim, tem uma Também série. que eles botaram E o assim, maxilar de orangotango, né? Sim, teve isso também. Quer dizer, é uma teoria, a teoria da evolução é uma teoria tão ruim, ela é tão cheia de falhas, de buracos, carece tanto de evidência, que os caras têm que fraudar coisas, né, que nem malucos, pra corroborar com a teoria, entendeu? Na base da fraude. Então é uma coisa ridícula. E até Uma das hoje é coisas- esse mesmo modus operandi. Então pega um Uma das ossinho coisas lá, que me fez... é um osso de Lúcia, é 6 milhões de anos. Diz que acharam um osso aqui, o outro a quilômetro de distância e disseram que é da Lúcia, né? Pode? Como é que pode isso, cara? Cara, e assim, uma das coisas que me fez despertar... E a partir desse osso... Sim. Que me fez despertar para sair Sim, pode falar. Dessa galerinha foi que assim esse pessoal debocha muito de teses, né, de criacionistas, né, de criações, né, dos livros sagrados e tal. Cada religião tem a sua, né. Eles debocham muito porque eles são neo-ateus, cientificistas. Eles acham que são ateus, são entendedores de ciência, né, aquela coisa que acoplaram artificialmente. Sim. Aí eles debocham do criacionismo bíblico, do criacionismo de pagão, e debocham de tudo. Mas aí eles têm o próprio criacionismo, né? Porque a ameba, olha só, gente, Sim. a ameba primordial, ela surgiu do nada no mar e ela sozinha foi se autorreplicando até gerar outros seres que foi indo, até chegarem à Terra. E da Terra foi indo dinossauros, e depois aves, depois mamíferos. Quer dizer, a gente pode dizer, segundo a tese deles, né, Douglas, que toda essa vida complexa começou com uma ameba do mar. Cara, isso é patético. Eles precisam, né, de uma história para o materialismo. Isso é uma religião, o materialismo é uma religião, tá? Eles não percebem isso. Então eles precisam dessa narrativa. Ah, não, veio uma ameba. E se parar para pensar também, outra questão que vai mexer nos parafusos é a questão da origem dos sexos. Como é que você explica a origem dos sexos masculino, feminino, macho, fêmea pela evolução? É muito difícil explicar isso pela evolução. Mas eles precisam ter essa narrativa materialista para dar respaldo ao que eles acreditam, ao ponto de vista filosófico deles, que é o ateísmo. Então, sem a evolução, o materialismo ele morre na praia, né? Tem até uma máxima nesse sentido. E olha só, é justamente por isso que o Marx falou que o darwinismo, a evolução biológica, que dá respaldo ao comunismo. Porque ele precisa desse respaldo do materialismo, entendeu? Então não tem Deus, não tem propósito, não tem teleologia, tudo é feito por mutação, seleção, acaso, cegueira, né? Não há nada guiado, não há nada direcionado. Eu particularmente também não concordo com tal evolucionismo teísta e tal, né? Também é um ponto de vista que eu não sou adepto. Mas enfim, a questão do materialismo é uma religião. Valeu, Mazola de Sá, obrigado. Tamo junto. Exatamente, né? Porque, nossa, cada uma. Porque aquele estudo que o Darwin teria feito
E há quem diga também, né, eu até mostrei numa live passadas aí, que tem uma teoria aí que diz que o Darwin ele foi financiado, né, para desenvolver essa tal tese deles pela aquelas famílias que controlam o mundo, né? Enfim. Mas o Darwin teria catalogado em Galápagos, acho que foi em Galápagos, né, que o pássaro, ele comprovou a sua evolução ali, né, que o pássaro alterou o bico. Agora, o que eu costumo dizer, não sei se eu estou errado nisso, você pode até falar, o que pode se perceber é alguma mudança, alguma adaptação. O cenário muda, a pessoa tem que adaptar, igual a gente aqui no YouTube, né? O YouTube está tanta censura que a gente tem que se segurar mais. É uma forma de adaptação para sobreviver na plataforma. Então isso acontece também na biologia, eu acho. Uma espécie se adapta a um cenário novo que vem, uma mudança climática que sempre ocorreu na Terra, senão ela morre. Isso pode até acontecer, mas uma evolução, conforme eles falam, de uma espécie acabar virando outra, né, isso aí você não contempla de forma nenhuma, né? E engraçado que é uma coisa infalciável, porque eles falam que só se percebe a evolução com milhões de anos. Quem é que vai constatar isso? Vai estar várias gerações mortas até lá. Mas você vê até do período Triássico até o Cretáceo, ou seja, do primeiro ao último, se passou milhões de anos. E você não vê dinossauro evoluindo nunca ali. Eles só começaram, segundo eles, a começar a virar ave no meados do período Jurássico. Né? Então se passou milhões de anos e não teve evolução nenhuma. Só foi começar a evoluir bem depois que eles dizem que o dinossauro foi virando ave ali com o Archaeopteryx, né? Sim. A evolução, ela tem um limite, né? A microevolução, ela acontece, né? Existem ali pequenas adaptações. O passarinho ficou com um bico maior, menor, né? Teve uma alteração na cor e tal. Isso é o limite da evolução, ela vai até aí. Agora, a chamada macroevolução, é aí que mora o problema, em dizer que, sei lá, nós somos parentes de répteis, de sapos, né? Que nós temos aqui um parentesco com uma ameba, lá na história evolutiva. Isso não tem respaldo científico. Esse tipo de mudança, esse nível de mudança, ele é irrealístico, ele é fantasioso. A evolução ela tem um limite, né? É a chamada microevolução, é até onde ela vai. A questão dos dinossauros, quer dizer, eles falam que os dinossauros evoluíram para aves, né? Agora, como é que eles garantem que... Outro ponto curioso, como é que nós sabemos de fato o aspecto físico dos dinossauros? Porque o que a gente tem é só osso. É só osso. Então, o mesmo tipo de ciência que eles fazem lá com aqueles ossos dos símios, onde eles pintam toda a criatura e tal, baseada no osso, eles fazem também para os dinossauros. Então, já pararam para pensar que os dinossauros, na verdade, eles podem ter um aspecto muito diferente daqueles que a gente é apresentado, sei lá, nos filmes? Vai ver os dinossauros, sei lá, será que os dinossauros, eles eram assim, tipo, tinham pelos? Será? É uma pergunta. Porque muitas coisas você não tem como saber baseado apenas no osso. Então esse é um ponto interessante também. Fora que cada hora muda, né? Uma hora o tiranossauro é escamoso, outra hora tem pena. Eles botaram o espinossauro agora de 4 também, que era bípede. Toda hora muda. Toda hora muda. Mas se você contesta uma coisa no hoje, é uma teoria da conspiração. Como se a ciência não mudasse o tempo inteiro. Então, o Rodrigo está perguntando assim, Douglas, porventura você poderia conjecturar alguma hipótese para a origem da consciência fora da retórica da religiosa ou bíblica? Como curiosidade mesmo. Tem como? Nesse sentido, você pode ir para o caminho do design inteligente, né? O design inteligente, ele não é um criacionismo bíblico, né? É como se fosse assim, a gente vai investigar esse dado usando um ponto de vista estritamente científico, sem utilizar um viés bíblico ou do livro de Gênesis. Então eu responderia dessa forma, né? A teoria do design inteligente. Mas foi criado por cristãos, não? Cientistas cristãos. Mas não tem nenhum problema. Muitas teorias foram criadas por cientistas cristãos, né? Vamos lá, vamos colocar a gravidade do Isaac Newton. Isaac Newton era cristão também.
Ele acreditava, inclusive, que a disposição dos planetas era uma evidência da existência de Deus, que apenas uma mente inteligente poderia dispor as órbitas tão concêntricas, daquela forma, a distância da Terra ao Sol para permitir a existência de vida. Ele dizia também que era uma evidência para a existência de um Criador. Então, eu não vejo nenhum problema um cientista cristão criar uma teoria, e essa teoria está sendo condizente com o que ele acredita em termos religiosos, vamos dizer assim, né? Muitas teorias científicas, elas foram criadas num contexto extremamente religioso, tá? Até o aclamado Big Bang, né? Foi desenvolvido por um padre. Pronto, né? Exatamente. Para muitos cristãos, né, o Big Bang ele é visto como uma evidência da existência de um Deus criador. Porque o Big Bang é a ideia de que o universo teve um começo, né? Que o tempo, a matéria, a energia tiveram um começo. Eu, particularmente, eu não gosto do Big Bang desse ponto de vista teológico, tá? Eu penso que o Big Bang ele corrobora a narrativa materialista também, tá? Big Bang, no meu ponto de vista, é puro materialismo. Mas tem cristãos que acham que o Big Bang ele evidencia um Deus criador. Sabe uma coisa, tenho você estava falando com... de planetas. Sim. Agora, e eu pensei aqui, né, como é que pode esse universo absurdo, os caras estão lá, sei lá, eles ficam procurando, aí o telescópio deles descobriram o planeta Kepler, por exemplo, que diz que é parecido com a Terra, que está, eu não sei, 20 mil anos-luz, né? Era assim. Sim. Cara, eu fico impressionado a coincidência, né? Como esses caras têm sorte. Eles apontam por um universo todo escuro, aí apontam e acham um planeta, uma estrela, um buraco negro que está há milhões de anos. Assim, isso é pensamento de leigo que eu tô falando? Parece ser um absurdo mesmo. O que você acha? Tem muita sorte, né, cara? Eles calculam essas distâncias baseadas também é um cálculo extremamente teórico, né? Então, eles calculam muitas vezes distância de estrela baseado na luminosidade da estrela. Então, dizer assim, bom, estrelas mais distantes tem menos luz, a que está mais perto, a luz é maior. Então, com esse parâmetro, muitas vezes, eles calculam as distâncias das estrelas. Agora, as coisas no que tange relacionadas ao espaço, eu penso que são coisas muitas vezes extremamente especulativas, né? Então você vê, por exemplo, a teoria da relatividade geral, né? Que ela é usada para explicar coisas como redshifts, porque as galáxias mais distantes, o comprimento de onda está mudando para o vermelho e tal. Aí eles vão dizer, não, porque na verdade o espaço está sendo distendido. Mas isso é extremamente abstrato, você percebe? Isso é algo extremamente abstrato. Isso não é uma coisa assim palpável, tangível. Tipo assim, eu pego uma coisa aqui, jogo, né? Vejo que ela cai. Pô, isso aqui eu estou conseguindo observar, né? Agora, quando a gente fala nessas questões de teoria da relatividade, espaço-tempo, curvatura do espaço, são coisas extremamente abstratas, entendeu? Coisas baseadas numa matemática abstrata que a gente tenta trazer para um mundo físico real. Então você vê coisas tipo dilatação do tempo, né, da relatividade especial, ou contração do comprimento, são coisas extremamente abstratas. Você vê, vamos falar mecânica quântica, né? O próprio Bohr, o Niels Bohr, ele falava assim, ó, se você diz que entendeu a mecânica quântica, é porque você não entendeu nada. Então são coisas muito abstratas que as pessoas às vezes vendem como se fossem fatos inquestionáveis e super palpáveis, sabe? E não é bem assim, na verdade. Você vê, por exemplo, aquela questão do buraco negro, né? A impressão que as pessoas têm é que foi uma câmera lá no espaço e tirou uma foto do buraco negro. Mas não é assim, não é isso que acontece. Aquilo ali é uma imagem, né? Uma composição de dados que foi passado um algoritmo de inteligência artificial para gerar uma imagem, não é uma foto, entendeu? Então são coisas muito assim, eu diria, extremamente teóricas. Não são tão práticas assim.
falando nisso, o Gustavo tá perguntando assim, não existe imagem real da Terra, né? Só computação gráfica. Eu tô enganado? Essa é uma boa pergunta, né? Porque eles vão dizer que aquelas imagens da Terra das Apolos É, são reais, né? Eles são vão dizer reais. isso. Mas aí, quando você vê aquela entrevista do Robert Simon, um analista de programas da NASA, ele conseguiu ali criar a bolinha azul, né? A Blue Marble, usando Photoshop, né? E aí quando você pega aquela foto da Blue Marble, a bolinha azul, e compara com a bolinha azul das Apollo, você percebe, pô, esse negócio aqui tá meio parecido. Será que isso aqui não foi editado também? É uma pergunta. Você acredita que os ETs existam, cara? Ou são espíritos? Tem duas correntes, né? Cara, eu não acredito em vida fora da Terra, mas isso é uma crença minha, tá? Eu admito, é uma crença. E na minha crença eu penso que essas entidades aí que o pessoal diz avistar, que são ETs e tal, eu penso que são demônios, entendeu? No que eu acredito. Eu penso que são entidades demoníacas, vamos assim dizer, que são coisas que na humanidade sempre existiram esses relatos e eles sempre estiveram associados com essas entidades que eu vou chamar aqui de demoníacas. Você tá acompanhando essa nova onda do ET Bilu aí, não? Eu tô vendo a questão do Ratanabá, né? Que tá fazendo bastante sucesso. Até o ministro da Cultura teve uma conversa com o Urandi. Assim, eu penso o seguinte: existem evidências muito fortes de que existiram civilizações antigas na Amazônia, tá? Isso realmente é algo factível, mas eu penso que isso é muitas vezes usado como uma propaganda, um marketing, para, sei lá, vender alguma coisa ou para, às vezes, ganhar dinheiro. Tipo assim, os caras falam que o Ratanabá existia há 400 milhões de anos. Quer dizer, essa é uma escala de tempo, no meu ponto de vista, totalmente fora da realidade, entendeu? Então eu penso que existe uma mistura muito grande de verdades com mentiras nesse assunto aí do Ratanabá, né? Tem muita É, verdade, mas tem muita mentira também. todo estelionato tem verdades embutidas, né? Senão não enganaria muita gente. Né? Sim, Exatamente, que tem, né? Mas conforme eles estão falando, é igual a evolução. A evolução é mínima, que é uma exatamente. adaptação em mesma espécie. Agora dizer que uma espécie vira outra, igual eles falam aí, isso aí não. É Então isso, tem que saber separar exatamente. as coisas, né? Douglas, queria ponderar mais alguma coisa, aí que a gente pode já ir encerrando, né? Tem compromisso. Cara, nosso bate-papo aqui foi bom, já tá 1h20 aí de live, né, mais ou menos. É, E nem parece, passou bem rápido. Assim, eu passa. tinha separado um Não, se quiser material mostrar, pode aqui. mostrar, tá? Se quiser ainda, pode mostrar. Para mim, eu tenho um tempo aqui. É porque tá meio corrido aqui pra mim. Talvez a gente pode marcar um outro bate-papo pra falar especificamente só da Lua, da face daí da Lua, sei lá. Eu acho Tá que seria ótimo, melhor, talvez. tá ótimo, então. Pra mim tá ótimo. Mas foi legal o nosso bate-papo aí. A gente abordou vários temas. Foi mais assim uma conversa em termos culturais, né? Eu gostei bastante. Assim, eu geralmente não faço lives nesse estilo, é mais tipo apresentação de slide. Mas eu gostei da nossa conversa e estamos aí. Parabéns pelo canal, pelos questionamentos. Eu acho que você tem o espírito de um cientista mesmo, sabe? O cientista, ele tem que fazer exatamente isso, perguntas, e a gente não consegue aprender sem fazer perguntas e duvidar, né? Assim, a própria conduta da ciência, ela é construída sob a perspectiva da curiosidade. Como é que você vai ter curiosidade sem duvidar, sem fazer perguntas, sem questionar, né? Então, quando a gente coloca a autoridade da ciência numa organização, tipo assim, o que essa organização falar, tá falado, a gente tem que seguir. Eu acho isso extremamente preocupante, entendeu? Então, enfim, é isso. Valeu pelo convite, Vinícius. Forte abraço. Pessoal, quiser aí conhecer mais do meu trabalho, eu tenho um canal no YouTube, Inteligentista, tá? E é isso. Muito obrigado a todos. Um forte abraço. O Douglas, engraçado, só mais uma coisa, né?
que eu já tive vários Sim. vídeos derrubados aqui na plataforma e eles alegam assim, a sua mensagem foi contrária da autoridade de saúde, como a Ah, sim. OMS. Então, quer dizer, isso é um apelo à autoridade, Sim. isso não é ciência, né? Nem Sim, democracia. Né? sim. Você não pode ir Eu tive, contra. eu tive um vídeo derrubado sobre essa alegação também, Como é que que eu pode, né? chamei, na época do começo dessa coisa aí, dessa fraudemia, né, vamos dizer assim, eu chamei a OMS de organização criminosa, entendeu? E aí o YouTube excluiu meu vídeo, dizendo que eu estava propagando desinformação contra as recomendações da Organização Mundial. Quer dizer, é ridículo. Quer dizer, o YouTube já cedeu, né, a autoridade dele para essa organização. E os caras estavam até querendo aí assinar um tratado mundial para a OMS conduzir as políticas públicas nos países em relação a novas pandemias. Quer dizer, tipo assim, a gente ia ficar totalmente à mercê dessas diretrizes globalistas da OMS. Que basicamente quem comanda a OMS é dinheiro do Bill Gates, entendeu? É dinheiro desses caras aí que querem te escravizar, basicamente. O Douglas, eu vou ter uma live sábado com os terraplanistas, né? Que eu gosto de entrevistar todo mundo. Para você, é o quê? É redonda, é plana? Porque o pessoal pergunta muito aqui, tá perguntando no meu WhatsApp aqui. Tá bom, já perguntei. Cara, eu vejo muito. Eu particularmente vejo evidências para a curvatura da Terra. Tá? Eu vejo que tem evidências para a gente chegar e afirmar, sim, a Terra tem uma curvatura. Agora, olha que nem todo mundo na minha posição diria isso. Eu não coloco a minha mão no fogo nessa afirmação. Eu não coloco a minha mão no fogo de que a Terra é um globinho perfeitinho, uma bolinha azul, entendeu? Ou seja, existe uma pontinha de dúvida ali. Se você me perguntar, a Terra é plana ou é um globo? Eu te digo, a Terra é globo. Mas, digamos, eu não tenho 100% de certeza disso, entendeu? É basicamente o que eu penso, né, hoje em dia. É exatamente conforme você está pensando. Mas muito obrigado aí, Douglas. Boa noite para você. Pessoal, muito boa noite. Obrigado aí por você ter acompanhado até aqui, deixado o seu like, se inscrevido. Se inscreva também no canal do Douglas, que é muito importante. Acompanhe a playlist dele sobre a Lua. É sensacional, é irrefutável, praticamente irrefutável, gente. Tá bom? Obrigado a todos aí, pessoal. Valeu. Obrigado, Douglas. E tchau. Até a próxima. Valeu, tchau.